Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar sobre poder familiar. Nosso tema, poder familiar. Esse tema está regulamentado pelo Código Civil nos artigos 1630 até 1638. 1630 até 1638. 1630 até 1638 para poder familiar. Poder familiar, numa evolução histórica, uma análise da evolução histórica, começamos por aí, ele vem lá do direito romano, que nós tínhamos um instituto chamado pater familias. O pater familias do direito romano, expressão do latim pater familias, era o pai da família, era o chefe da família. E o pater familias sempre tinha essa ideia de figura masculina, do homem. Então, o pater familias, o pai da família, o chefe da família, ele era o homem que dava as ordens para a família, todos deviam respeitar e obedecer às ordens do chefe da família. O pater familias, o pai da família, ele passava esse poder para o filho homem mais velho, o filho primogênito. Então, não eram todos os homens que eram o chefe da família lá no direito romano, era apenas o filho homem mais velho, nunca a mulher, sempre a figura masculina, e não todos os homens, sempre o homem mais velho, primogênito. Essa ideia do pater familias lá do direito romano essa ideia foi trazida para o Brasil no nosso Código Velho, nosso Código de 1916. Essa ideia de 100 anos atrás, de que o homem era o chefe da sociedade conjugal, o homem que mandava ali na família. Essa era a ideia do começo do século passado. Tanto é verdade que quando esse instituto, esse tema de direito civil veio para o Brasil no Código Velho, passou a se chamar pátrio poder. Pátrio poder tem essa ideia, pátrio vem de pai, poder é o poder do pai, é o poder do homem dentro da família. Outro aspecto curioso, interessante do Código Velho é de que o Código utilizava a seguinte expressão: o homem é o chefe da sociedade conjugal. Olha só que interessante a palavra, chefe. Então, o homem era o chefe da sociedade conjugal nessa ideia de 100 anos atrás do Código de 1916. Ora, se ele era o chefe, a mulher, os filhos tinham que obedecer ao chefe, né? Deviam obedecer ao chefe. Essa ideia permaneceu a maior parte do século passado. Isso só foi terminar de verdade, sem qualquer dúvida, sem qualquer chance para margem de exceção, foi com a Constituição Federal de 1988. Lá em 1988, então, a Constituição trouxe a igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher, seja no casamento, seja na união estável, ou seja fora da família, os direitos e deveres iguais entre homens e mulheres, entre as pessoas de um modo geral. De modo que essa igualdade, a partir da Constituição Federal de 88, passou a fazer com que nós, que trabalhamos com o direito, e toda a sociedade, passássemos a analisar o Código Civil, que ainda utilizava o Código Civil velho, que ainda utilizava a expressão pátrio poder, de forma mais crítica, de modo a afastar qualquer artigo que trouxesse esse poder maior para o homem. Mas ainda se continua utilizando, mesmo depois de 88, essa expressão pátrio poder. Com o Código Novo, se pretendeu, então, o legislador quis estabelecer um nome que não tivesse esse ranço preconceituoso, esse ranço machista, né? E resolveram, então, dar um novo nome para esse tema e escolheram a expressão poder familiar. Daí, nós não devemos, então, utilizar a expressão antiga pátrio poder. A expressão pátrio poder é uma expressão antiga, que permaneceu durante décadas na nossa legislação, mas que está superada, até porque tem esse ranço mais tradicional, machista, conservador. Passou a se utilizar, então, com o Código Novo de 2002, que entrou em vigor em 2003, janeiro de 2003, a expressão poder familiar. Tá? Então, essa é a evolução histórica, rapidamente, esse esforço histórico do poder familiar, e hoje, então, nós devemos utilizar a expressão poder familiar e não, como antigamente, pátrio poder, mas durante muitos anos e décadas,
foi utilizada a expressão pátrio-poder. Muita gente ainda ouve, de vez em quando, alguém utilizando a expressão pátrio-poder. Mas devemos utilizar a expressão nova, correta, mais, digamos assim, politicamente correta, que é o poder familiar. O poder familiar está regulamentado pelo Código. Podemos começar, então, visto feito o exame da história aí do poder familiar, podemos começar com o conceito. Conceito para a doutrina de poder familiar. Conceito de poder familiar para a doutrina, poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações, é o conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens, do filho menor não emancipado, exercido pelos pais, tendo em vista o interesse e proteção do filho, Repito, poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercido pelos pais, tendo em vista o interesse e proteção do filho. Esse conceito parece ser simples, fácil de entender, mas nós temos que enfrentar diversas questões importantíssimas sobre, logo aqui no início, na nossa conversa, na nossa aula sobre poder familiar, para não deixar qualquer dúvida. Questões que já foram enfrentadas pela doutrina, pela jurisprudência, estão pacificadas, mas são importantes para não deixar qualquer dúvida, não pode ter qualquer dúvida. Primeira questão, logo aqui, em seguida do conceito. Se os pais morrem, o filho é lá uma criança de 5 anos de idade e os pais morrem, ambos os pais morrem. Os avós podem assumir o poder familiar? Você vai me perguntar, bom, se os pais morrem, a pessoa que a gente primeiro pensa para cuidar do neto são os avós. Então, os avós poderiam assumir o poder familiar? E a resposta é não, não podem assumir o poder familiar. Cristiano, já me perguntaram isso. Mas a primeira pessoa, a melhor pessoa para cuidar dessa criança são os avós. Eu sei, é verdade, eu concordo. E realmente vai ser a primeira pessoa que nós vamos buscar no fórum para, eventualmente, cuidar dessa criança. Mas não é poder familiar. Não é poder familiar. Olha aí o conceito. Poder familiar exercido pelos pais. Pai e mãe, mais ninguém. Avós não têm poder familiar. Os avós podem pedir para que sejam nomeados como tutores, podem ter a tutela do neto, pode ter a guarda, vai ser o guardião, a guardiã dos netos, podem ter a guarda, podem ter a tutela, mas não é poder familiar. O poder familiar é restrito aos pais, tá? Então, cuidado com isso, é restrito aos pais o poder familiar, tá bom? Outra questão que não pode deixar dúvida também, se o filho atinge 18 anos de idade e tem uma grave deficiência mental. Se ele atinge 18 anos e tem uma grave deficiência mental, ele não consegue praticar os atos da vida civil, ele sempre precisa de ajuda, ele não consegue fazer negócios jurídicos, não consegue entender o valor do dinheiro, não consegue praticar atos jurídicos, contratos, assinar contratos, fazer contratos, entender o que significa todo aquele contrato que se pretende fazer e assinar, ele sempre vai precisar de ajuda. O poder familiar dos pais permanece mesmo após ele ter atingido 18 anos, né? Então, o filho agora completa 18 anos, mas tem uma grave deficiência mental. O poder familiar dos pais permanece? E a resposta é não, não permanece. Ocorre a extinção do poder familiar. Essa extinção do poder familiar, ela vai acontecer porque se atingiu 18 anos, se atingiu a maioridade. Ao atingir a maioridade, o poder familiar está extinto. O poder familiar está extinto com a maioridade. Com 18 anos, o poder familiar automaticamente é extinto. Você vai, professor, mas os pais são as melhores pessoas. Quem que vai cuidar desse maior incapaz? A melhor pessoa é o próprio pai e a mãe para continuar cuidando desse filho maior incapaz. É verdade. A pessoa que a gente vai procurar para cuidar desse maior incapaz são os pais, é verdade. Mas não é poder familiar. Aí os pais vão ter que contratar advogado, entrar com uma ação
de interdição, com pedido de nomeação de curador, tá? E aí, então, vai entrar a matéria da curatela. Eles vão ser curadores, nomeados pelo juiz como curadores. O pai pode ser curador, a mãe pode ser curadora, ambos podem ser curadores ao mesmo tempo do filho, né? Ou não, existiu uma discussão no passado que já está superada, se era possível, se é possível ter 2 curadores ao mesmo tempo, do mesmo curatelado. Hoje é pacífico, doutrina, jurisprudência, ninguém discute isso, que pode ter a curatela compartilhada. Então, você pode nomear ambos, pai e mãe, como curadores para exercer a curatela desse filho, sem qualquer problema. Mas aí é matéria de curatela, não é poder familiar, é matéria de curatela. Então, os pais vão ser os curadores e vão passar a representar o filho, cuidar, passar não, vão continuar, né, mas como curadores. Mas lembra, para isso, não é automático. Enquanto o poder familiar é automático, eu sou pai, a mulher é mãe, né, e o filho é menor de 18 anos, automaticamente ele representa o filho absolutamente incapaz, ou seja, menor de 16 anos, e o pai e a mãe são assistentes do filho menor relativamente capaz, por exemplo, tem 16, 17 anos. Então, isso é automático pelo fato de ser pai e mãe ter um filho menor de 18. Mas, a partir do momento que o filho completa 18, aquele poder familiar está extinto, entrou com a ação de interdição, o juiz declara na ação de interdição que aquele maior é incapaz e já nomeia como curador, você já pede na petição inicial também a nomeação do curador, já pede a nomeação de curador nessa ação, ele é nomeado como curador. Então, sem qualquer problema que os pais continuem no exercício, cuidando do filho, mas através da curatela. Outra questão, um pouquinho mais fácil, mas depois dessas explicações todas, no caso de emancipação, se o filho se emancipa, a emancipação é uma antecipação da capacidade civil. Então, ao se emancipar, o filho permanece em o poder familiar dos pais? A resposta aí, não, está extinto o poder familiar. Então, ocorre lá as hipóteses de emancipação, estão lá no artigo 5º, parágrafo único. Artigo 5º, parágrafo único, tem lá as hipóteses de emancipação, casamento, né, estabelecimento civil comercial com rendimento próprio, concurso público, e a própria emancipação que pode ser feita pelos pais, né, ou eventualmente pelo juiz. Então, é possível a emancipação. Ocorrendo a emancipação, o poder familiar estará extinto. Está aí no conceito também, tem que destacar, mas não pode deixar também qualquer dúvida em relação a isso. Tá? Então, essas são as questões que podem surgir. Uma última questão, aqui logo depois do conceito, se refere ao padrasto e a madrasta. O padrasto e a madrasta têm poder familiar? Não, não tem. Quem tem poder familiar é pai e mãe, lembra? Poder familiar só pai e mãe. Então, o padrasto, a madrasta não tem poder familiar. Às vezes me perguntam assim, professor, mas e se o padrasto, a madrasta, por conta desse bom relacionamento, um relacionamento tão bom, que o padrasto passou a ser pai, a madrasta passou a ser mãe, passou a apresentar socialmente como filho, passou a criar afetivamente como filho, então eles passaram a ser pai sócio-afetivo, mãe sócio-afetiva. O padrasto e a madrasta deixaram de ser apenas padrasto e madrasta e passaram a ser pai e mãe sócio-afetivo. Nesse caso, como é que fica o poder familiar? Lembra que enquanto é apenas padrasto ou madrasta, não tem poder familiar. Terá poder familiar a partir do momento que passou a ser pai e mãe, mesmo que seja o pai e a mãe sócio-afetivo. Pai e mãe, não tem diferença. Né? Então, o pai e mãe, o padrasto, que passou a ser pai sócio-afetivo e passou a ser pai, inclusive com reconhecimento judicial, etc. Mesma coisa a mãe. Então, a mãe passou a ser mãe sócio-afetiva e deixou de ser apenas madrasta, ela vai ser mãe. Né? Lembrando que agora, a gente já viu isso em outro encontro, em outra aula, que é possível
ter a multiparentalidade. Antigamente você só podia ter 2 genitores, pai e mãe. Agora você pode ter 3, 4, não existe limite, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. O egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível a multiparentalidade. Consequentemente, imagina um casal que se divorcia, tem um filho, o homem tem um outro relacionamento com uma outra mulher, a mulher tem um relacionamento com outro homem, acabam se casando, mantendo união estável com outras pessoas, e esse filho tem um ótimo relacionamento lá com a madrasta, com a padrasta, e que passaram a ser efetivamente pai e mãe, socioafetivos. Pode registrar no registro civil, pode, um terceiro, um quarto, pai e mãe, ao mesmo tempo dos pais biológicos? Pode e deve. Se eles são pais socioafetivos, pode e deve até, né, ter esse reconhecimento socioafetivo. E também tem a questão, nessa esteira de raciocínio, a questão dos pais adotivos. Os pais adotivos, o raciocínio é o mesmo. Pai é pai, mãe é mãe. Não interessa se são pais biológicos, pais socioafetivos ou pais adotivos. Os pais adotivos, eles passam a ser pai e mãe com a adoção. Consequentemente, eles têm os mesmos poderes e deveres. No fórum, é comum, às vezes a pessoa não é da área jurídica, né? O casal está lá para adotar um filho, e quantas vezes já me perguntaram, né? Está lá na audiência, por exemplo, né? Então, eu estou lá como promotor de justiça, e aí me perguntam, ou perguntam para o juiz, ou perguntam para o próprio advogado. Quando perguntam para mim, ou quando eu estou ali perto, e perguntam, olha, o que eu posso fazer em relação ao meu filho adotivo? O que eu posso, o que eu tenho de dever, de poder? Eu tenho uma resposta bem simples, bem fácil, que eu acho que é bem esclarecedora, mesmo para quem não fez faculdade de Direito, ou fez o curso de Direito, né, cursou, estudou Direito, que é a seguinte: o senhor, a senhora, né, os pais adotivos, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres como se fossem pais biológicos. Então, é isso, essa é a resposta. Os mesmos direitos, os mesmos deveres, não tem diferença jurídica. A partir do momento que ocorre a adoção, é exatamente igual, não há qualquer distinção. Tá? Então tá aí, questões iniciais depois do conceito. Passamos para um segundo item, para um segundo tema, depois da evolução histórica do conceito, que aí a gente viu. Em seguida, vamos para as características. Características do poder familiar. Poder familiar é irrenunciável. O poder familiar é irrenunciável. Ninguém pode abrir mão do poder familiar. O poder familiar é irrenunciável. Então, a partir do momento que você é pai e mãe, você não pode falar, não quero mais ser pai e mãe, tá? Porque é um poder familiar irrenunciável. Me perguntam assim sempre também, Cristiano, mas e aquele casal que vai lá no fórum, ou vai lá no conselho tutelar, vai na promotoria, vai na justiça, e fala o seguinte, olha, eu não tenho condições de criar meu filho. Ele não estaria abrindo mão? Ele não estaria renunciando ao poder familiar? Resposta, não, ele não está abrindo mão porque o poder familiar é irrenunciável. O que vai acontecer é que a partir do momento que os pais manifestam a vontade de que não querem permanecer com o poder familiar, começa um processo, uma análise no fórum, para saber se deve ser retirado ou não o poder familiar deles. E aí, o promotor de justiça pode entrar com a ação, o juiz dá uma sentença para retirar o poder familiar dos pais e entregar essa criança para se buscar e finalmente entregar para uma família substituta, usando as expressões do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, entregar para uma outra família para fins de adoção. Mas o que retira o poder familiar desse pode, né? Pode manifestar que não tem condições, isso vai ser analisado. Poderia o juiz dar uma sentença dizendo, não vai tirar o poder familiar vai continuar com os pais biológicos? Pode. Ele não pode renunciar, poderia o juiz decidir assim. Tá? É que na prática, se os próprios pais estão falando que não tem condições de criar os filhos, de cuidar dos filhos, né, normalmente o promotor entra com a ação e o juiz dá a sentença retirando o poder familiar, porque o promotor e o juiz estão preocupados ali com a criança, com o adolescente. Né? Então, na prática, acaba acontecendo mesmo essa destituição do poder familiar, essa perda do poder familiar, mas por ordem do judiciário, por sentença do magistrado. Tá bom? Segunda característica, é inalienável, o poder familiar é inalienável. Você não pode vender, né? Você não pode vender seu poder familiar. Quem quer comprar meu filho, minha filha, não pode, né? Quem permutar, vender, doar,
poder familiar não é possível, é inalienável o poder. O poder familiar também é imprescritível, próxima característica é imprescritível. Não é uma dívida que prescreve, não tem um prazo prescricional. O poder familiar não tem prazo prescricional, então não tem prescrição, é imprescritível o poder familiar. O poder familiar também tem como característica a existência de direitos e obrigações. Nós temos diversos direitos, diversos deveres, obrigações para quem exerce o poder familiar, para o pai, para a mãe, que exercem o poder familiar. Esses direitos e deveres estão aqui, se quiserem abrir, por favor, no artigo 1634. O 1634 do Código Civil traz uma lista de direitos e deveres dos pais. Então está lá no 1634 o caput. Compete a ambos os pais, né? Depois tem lá nos incisos, criação, educação, guarda, consentiu ou não para casar, quando tem 16, 17 anos, consentiu ou não para viajar e assim por diante. Então, tem uma lista ali do que o pai e a mãe têm de direitos e deveres. Pergunto, quando o Código, lá no 1634, fala educação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, educação. É um direito ou é um dever? Né? O pai e a mãe têm um direito ou um dever de educar? Quando eu falo isso, normalmente a primeira reação é dizer o seguinte, tem um dever, tem obrigação de educar o filho. E é verdade, tem obrigação, mas é ao mesmo tempo um direito. Então o que a gente encontra aqui no 1634 é ao mesmo tempo um dever e um direito. Ele tem o pai e a mãe têm o dever de educar o filho? Sim. Ele tem o direito de educar o filho? Sim, também. Tem o dever e tem o direito, as duas coisas. Né? Então, o pai tem o dever de educar o filho? Tem o dever. Tem o direito, eu quero ir na reunião de pais e mestres para saber da educação do meu filho. Também tem. Né? Tem o direito também. Então, elas andam juntas. Né? Direito de criar ou dever de criar? As duas coisas. O dever e direito de criação do filho e assim por diante. Tá bom? Outro cuidado que tem que ter é que esse 1634, há 6 anos atrás, em 2014, nós teve uma alteração. Então, nós tivemos um acréscimo, isso já tem alguns anos, né? Mas não custa destacar, né? Às vezes pegam lá um teste de um exame de ordem, um concurso um pouco mais antigo, então que não está atualizado. Em 2014, Lei 13.058, alterou a redação do 1634, acrescentando, inclusive, 2 incisos. Reclamar de quem ilegalmente os detém, exigir que lhe prestem obediência, respeito aos serviços próprios de sua idade e condição. São os 2 últimos incisos, foram acrescentados pela Lei 13.058 em 2014. Então, nós tivemos uma alteração da redação do 1634, inclusive com acréscimos de incisos lá em 2014. Então, o poder familiar, nós sempre temos, acompanhando o poder familiar, direitos e deveres. Tá? Lembrando, para terminar aqui as características, que o poder familiar é um instituto de representação, automático. O pai e a mãe, automaticamente, por ser pai e mãe de um menor de 18, ele representa o absolutamente capaz, o filho absolutamente capaz, ou seja, menor de 16, e assiste o filho que tem 16 ou 17 anos, portanto, é relativamente incapaz. E ainda para terminar essas características, uma última questãozinha, o divórcio ou a separação do casal não altera o poder familiar. O casal tem o poder familiar e está casado, por exemplo, ou mantém união estável. O término do casamento, com o divórcio, ou o término da união estável, com a dissolução da união estável, não vai alterar o poder familiar. O pai continua com o poder familiar, a mãe continua com o poder familiar. A fixação da guarda não vai influenciar o poder familiar. O poder familiar permanece com ambos os pais. Isso não é alterado, não é atingido pelo término do relacionamento, pelo término do casamento, pelo término da união estável, ou término do relacionamento, qualquer que seja desses pais. Tá? Mudamos de tema dentro de poder familiar ainda, claro. Dentro de poder familiar, passamos para um outro item, para um outro tema de poder familiar, suspensão e destituição do poder familiar. Suspensão e destituição do poder familiar. Deixa eu só colocar para carregar aqui
o meu... Colocar para carregar o computador. Então, suspensão e destituição do poder familiar. Próximo item, suspensão e destituição do poder familiar. A suspensão é provisória, enquanto a destituição é definitiva. Essa é a diferença da suspensão para a destituição do poder familiar. A suspensão é provisória. Provisória há quanto tempo? Depende do caso, isso é analisado no caso a caso. Pode ser por uma semana, por 10 dias, por poucos dias, por um mês, por 2 meses. Isso é analisado no caso a caso. A suspensão e a destituição do poder familiar. Enquanto a suspensão é provisória, por um período de tempo, e aí o poder familiar retorna, o exercício do poder familiar retorna para o pai e para a mãe, a destituição é definitiva. A destituição é definitiva. Quando acontece a destituição, os pais não vão ter mais contato com o filho nunca mais, em definitivo. Para o resto da vida não vão saber mais onde que está o filho. A destituição faz com que ocorra a perda para sempre do poder familiar. E com isso, os pais biológicos nunca mais vão poder saber onde que o filho está morando, onde que ele está, com qual família ocorreu a adoção, né? Eles vão perder contato e vão perder todos os direitos e deveres do poder familiar, salvo lá os impedimentos matrimoniais, mas todos os direitos e deveres ele vai perder. O filho pode, se ele, filho, quiser saber onde que estão os pais biológicos, o filho tem direito de buscar saber, mesmo que tenha sido adotado ou não, sempre tem direito de buscar saber quem são seus pais biológicos. Depois que ele completa 18 anos, é um direito dele buscar saber dos pais biológicos. Mas os pais biológicos, quando perdem o poder familiar, perdem para sempre e não podem buscar saber com quem foi adotado, onde que está, ter contato com o filho, a princípio, por vontade deles, pais biológicos não podem mais ter esse tipo de contato e buscar ter esse tipo de informação, tá? Muito bem, vamos aprofundar então em suspensão e destituição, as hipóteses de suspensão do poder familiar estão lá no artigo 1637. 1637. E as hipóteses de destituição do poder familiar estão lá no 1638, no artigo seguinte. 1637 são as hipóteses de suspensão e 1638 as hipóteses de destituição. Primeira questão de doutrina e jurisprudência que nós temos que enfrentar aqui nessas hipóteses de suspensão e destituição. Primeira hipótese de suspensão está lá no 1637, se puderem abrir aí, abuso de autoridade. Suspensão apenas. Primeira hipótese de destituição, castigar imoderadamente o filho. Ora, qual que é a diferença de abusar da autoridade ou castigar imoderadamente o filho? Tá? Lembrando que no abuso de autoridade é apenas uma suspensão provisória, depois o pai e a mãe voltam a ter contato com o filho, enquanto que castigar imoderadamente o filho é uma hipótese de destituição, vai perder o poder familiar para sempre, nunca mais vai ter contato com o filho. Como que eu faço para encaixar nessa ou naquela situação que vão ter consequências jurídicas totalmente diferentes? Eu vou dar 2 exemplos, casos reais, para a gente analisar quando que se encaixa, casos reais, para a gente analisar se é suspensão ou se é destituição. Um pai foi demitido do emprego, sai então do trabalho, logo depois que foi demitido, vai para o bar, fica horas lá no bar bebendo álcool, bebida alcoólica, e chega em casa de madrugada, discute com a esposa, dá um safanão na esposa, o filho entra de 10 anos de idade no meio e acaba dando um soco no filho. O vizinho ouve aquela gritaria, chama a polícia, vai para a delegacia, enfim, tem lá as providências criminais, tá? É crime, é ilícito penal, não pode fazer isso, tá? Mas isso gera consequências no cível e no crime. E no cível, então, vai ser analisado,
também a eventual suspensão do poder familiar ou destituição do poder familiar, e a mãe diz, tanto no crime quanto no cível, que perdoou o marido, passado lá alguns dias e também algumas semanas, que perdoou, foi uma única vez, nunca tinha acontecido isso antes, e o filho é a mesma coisa, que ele sempre foi um ótimo pai, em 10 anos nunca tinha batido no filho. A gente pede um acompanhamento psicossocial, a psicóloga e a assistente social falaram que foi uma situação isolada, nunca tinha acontecido antes, que ele tem condições de retornar a ter o exercício do poder familiar, a própria psicóloga e assistente social. Eu não estou justificando, nem minimizando essa violência doméstica e o que foi feito. Ele descumpriu a lei, tem que ser punido no crime, tem que se tomar providências no cível. Então, o que foi feito não pode acontecer e a gente não vai aqui nem tentar justificar, nem tentar minimizar a seriedade do que aconteceu. Mas nós temos que fazer uma análise proporcional, equilibrada, com bom senso, do que deve acontecer, das consequências jurídicas desse ato. Esse ato vai gerar, então, uma suspensão ou uma destituição do poder familiar? É claro que é uma suspensão do poder familiar, né? Você tem a própria esposa, o próprio filho, e até o serviço técnico dando apoio para o promotor, para o juiz, que é psicólogo, assistente social, dizendo que o pai tem condições de retornar ao exercício do poder familiar. Então, você suspende durante um tempo, mantém o acompanhamento psicossocial durante um tempo também, isso já vai ser suficiente, e o pai retorna a ter contato com o filho, né, ficar com o pai, ter o exercício do poder familiar. Então, é claro que nessa hipótese, nesse exemplo, não é um caso de destituição do poder familiar. Outro exemplo real, caso real, um bebê de 11 meses de vida, a entrada no hospital com os 2 braços quebrados, a perna quebrada e a clavícula quebrada. E o hospital, evidentemente, comunica a polícia toma as providências, conselho tutelar também, né, apuração criminal, providências de retirar o filho ali da família, e no final se apura que o pai espancou o filho. E o pai, na apuração, diz o seguinte, mas foi a primeira vez. Bom, a segunda vez vai matar o filho, né? Vai matar o filho. Evidentemente que você não vai, fora o aspecto criminal, ação penal, prisão, etc., aqui no direito civil já é caso de destituição? Já. Evidentemente, a promotoria de justiça civil vai já imediatamente entrar com a ação, pedindo a destituição do poder familiar, mesmo que tenha sido uma vez gravíssima dessa, a próxima vez o pai vai matar esse filho, ele tem que ser retirado, em definitivo, e o pai nunca mais vai ver esse filho, ele perde o poder familiar pela destituição, por esse fato, como eu falei, além das providências criminais, aqui no civil haverá a destituição do poder familiar, tá? Então aí não é tão difícil assim, né, encaixar numa suspensão na destituição. O que diferencia, então, para fechar esse raciocínio, é a gravidade. É a gravidade. Tá? Isso é analisado no caso a caso, para se verificar se é caso de suspensão ou se é caso de destituição do poder familiar. Tá? Continuando aqui na nossa suspensão do poder familiar, a segunda hipótese de suspensão do poder familiar está aqui no nosso Código Civil 1637, condenação por sentença irrecorrível a mais de 2 anos. Pergunto, questão da doutrina, da jurisprudência, que a gente tem que saber. Havendo condenação no crime a uma pena superior a 2 anos, automaticamente nós teremos a suspensão do poder familiar ou, segunda opção, isso é analisado no caso a caso, tá? Então, a hipótese é condenação a mais de 2 anos no crime, por sentença irrecorrível, transitou em julgado lá no crime. Automaticamente teremos a suspensão aqui? Resposta não, não vai ser automática, isso vai ser analisado no caso a caso, lá no cível, se deve haver ou não a suspensão do poder familiar, tá? Destituição, outros comentários que eu preciso fazer sobre a destituição do poder familiar. Primeiro, um cuidado em relação à destituição do poder familiar quanto às alterações legislativas. Nós tivemos, em 2017, um acréscimo do inciso 5º. Eu destaco sempre as alterações dos últimos anos, mesmo que nós já tenhamos alguns anos dessa alteração, porque continua caindo no exame de ordem em concurso público durante anos e anos
alterações legislativas. Claro, depois de 10 anos já entra como uma matéria já mais sedimentada, mas durante, às vezes, 3, 4, 5 anos ainda continua caindo bastante essas alterações legislativas dos últimos anos, para saber se o candidato está atualizado. Então, mesmo que nós tenhamos já alguns anos de alteração legislativa, sempre é bom tomar cuidado. Então, 2017, pela Lei 13.509 de 2017, tivemos um acréscimo do inciso 5º, que no artigo 1638, que traz a hipótese de entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. O que é chamado de adoção brasileira. Até alguns livros utilizam essa expressão, que é usado popularmente, que alguns doutrinadores até incorporaram, de adoção brasileira, que é entregar o filho para qualquer pessoa, sem qualquer providência, sem avisar o conselho tutelar, ou sem ir na fórum, na promotoria, ou contratar advogado para comunicar a justiça de que não está mais com o filho, nada. Vai, pega o filho e entrega para alguém, só, né? Como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa entregando o filho para uma outra pessoa, como se fosse qualquer objeto. Isso passou a ser agora, desde 2017, uma hipótese expressa de destituição do poder familiar. Em 2018, nós tivemos uma outra alteração nas hipóteses de destituição do poder familiar, pela Lei 13.715, Lei 13.715 de 2018. Essa lei, ela acrescentou um parágrafo único no artigo 1638, e esse parágrafo único trouxe outras hipóteses de destituição, em especial, hipóteses de violência doméstica e violência sexual. Então tá lá no parágrafo único: praticar homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual, né? Então, você vê ali que são hipóteses que foram criadas pelo parágrafo único, acrescentado esse parágrafo único, por essa Lei 13.715 de 2018, e casos de violência doméstica e violência sexual que passaram a figurar agora expressamente como hipóteses de destituição do poder familiar. Destituição do poder familiar, tá? Além dessas hipóteses de destituição do poder familiar, ainda dentro de destituição do poder familiar, eu preciso fazer os seguintes comentários de doutrina e de jurisprudência. A reiteração de hipóteses de suspensão do poder familiar passa a ser, por si só, uma hipótese de destituição do poder familiar. Então, se ocorre a suspensão, devolve a criança para os pais, ocorre a suspensão de novo, ocorre a devolução do pai. Essa reiteração de casos, de situações de suspensão do poder familiar, decretada pelo judiciário, passa a ser, então, uma hipótese de destituição. Então, passa a exigir análise por parte da justiça, por parte do promotor, tal, se é caso de entrar com ação de destituição do poder familiar. Então, o promotor de justiça ali, ele acompanhando aquele caso ao longo de meses, às vezes ao longo de anos, percebe que ocorreram várias vezes a suspensão do poder familiar. Ele pode chegar num ponto e falar: opa, agora a situação está se repetindo, mesmo com todo o acompanhamento psicossocial, mesmo com todo o acompanhamento do Conselho Tutelar, mesmo com o acompanhamento da Promotoria de Justiça, com as decisões do Poder Judiciário, os fatos se repetem, aquele pai, aquela mãe não melhora no relacionamento paterno, materno, filial, esse relacionamento do pai com filho, paterno, filial, ou mãe com filho, materno, filial, e, consequentemente, há necessidade, então, de se retirar, porque está esse prejuízo para o menor continua acontecendo, a necessidade de se retirar, em definitivo, o filho do convívio do pai, e aí entra com a ação de destituição do poder familiar. Além disso, abandono do filho, e também vai caracterizar a destituição do poder familiar, e atos contrários à moral e aos bons costumes. Atos contrários à moral e bons costumes, isso vai ser analisado no caso a caso, são casos graves, evidentemente, né, que podem significar destituição do poder familiar, por exemplo,
prostituição na frente do filho pequeno. Isso pode, por exemplo, caracterizar um ato que a gente encaixa aqui no atos contrários à moral e aos bons costumes e pode implicar na destituição do poder familiar. Tá? Então são essas as hipóteses de primeiro suspensão e depois de destituição do poder familiar. Tá? Precisamos conversar agora, ainda dentro de poder familiar, de uma lei extravagante, de uma lei especial, que acabou sendo denominada Lei da Palmada, também chamada Lei do Menino Bernardo. Essa lei é a Lei 13.010 de 2014, Lei 13.010 de 2014. Essa lei, ela tem passou a ser conhecida como Lei da Palmada, lá em 2014, também chamada Lei do Menino Bernardo, que foi uma vítima de violência familiar, né, um menino chamado Bernardo, e então se passou a discutir sobre os limites da repreensão por parte dos pais. A Lei da Palmada, ou Lei do Menino Bernardo, que é essa Lei 13.010 de 2014, estabelece então a proibição de uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante para a repreensão de filhos. Então, essa lei estabelece que não pode o uso de força física que vai resultar em sofrimento físico, lesão, tratamento cruel ou degradante, tratamento humilhante, que ameace o filho, que ridicularize o filho. Então não é só agressão qualquer, é agressão física que vai acarretar qualquer uma dessas situações, é proibido que seja praticado qualquer castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Então não é só a agressão física que é proibida. O tratamento, mesmo que não seja uma agressão física, mas um tratamento degradante, humilhante, ameaçador, por si só, vai estar descumprindo a lei, passa a ser um ilícito civil e, eventualmente, um ilícito penal também. Então, vamos destacar aqui, esse tratamento, essa lei da palmada, apesar do nome Lei da Palmada, ele também chama de Lei do Menino Bernardo, ela não está proibindo só a agressão física, ela está proibindo a agressão física, o sofrimento físico, ou que cause sofrimento físico ou lesão, tá? Mas, além disso, ele está proibindo também qualquer tratamento, mesmo que não seja físico, cruel ou degradante. Tratamento cruel ou degradante, que vai humilhar, que vai ameaçar, que vai ridicularizar. Então, uma humilhação do filho entra nessa lei e é um ilícito, é um descumprimento da lei, o pai e a mãe estão ultrapassando o limite da mera repreensão. Os pais podem e devem repreender o filho, educar, explicar e falar para o filho, repreender o filho de forma firme do que pode e do que não pode fazer. Ensinar o filho efetivamente. Mas existe um limite, e esse limite foi estabelecido nessa lei. E se esse limite é desobedecido, se esses atos de força física que atingem e acarretam sofrimento físico ou lesão, ou tratamento cruel, degradante, mesmo que não seja uma agressão física, vai poder, então, acarretar aplicação de punições, desde a advertência, tá? Desde a advertência, até encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família, tratamento psicológico, necessidade de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a curso ou programas de orientação, seja por parte do pai e da mãe, seja por parte da criança, ou ser ali encaminhada para um tratamento especializado, fazer um tratamento com psicólogo ou psiquiatra, e ser determinado aí esse tipo de acompanhamento, de tratamento.
Isso vai ser acompanhado, pode e deve ser acompanhado pelo Conselho Tutelar, que comunica imediatamente à promotoria para tomar providências perante o Poder Judiciário e fazer a revisão, mantendo ou não as determinações aplicadas imediatamente pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pode tomar as providências imediatamente, isso é comunicado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que então mantém ou não eventuais aplicações dessas medidas e aumentam ou diminuem e vão fazer a devida análise de aplicação proporcional ao ato praticado, à gravidade do ato, a essas medidas e outras medidas eventuais que possam ser aplicadas, inclusive essas que a gente acabou de estudar, que estamos estudando dentro do poder familiar, que é a suspensão e a destituição do poder familiar e também eventuais medidas de ordem criminal, configurando infração penal. Então, se encaminha cópia dessas informações para a polícia, requisitando instalação de inquérito policial, para aí, depois, a promotoria criminal, eventualmente, entrar com ação penal perante o juízo criminal. Então, nós temos aí uma legislação extravagante, que tem a ver com a nossa matéria, está dentro aqui desse tema maior de proteção da criança e do adolescente, dentro desse exercício do poder familiar, que não é ilimitado, portanto, né? Não é porque o pai e a mãe têm o poder familiar que ele pode agredir o filho, que ele pode espancar o filho, que ele pode humilhar o filho. E isso, então, essa repreensão tem limites, e esses limites foram mais detalhados através dessa lei extravagante que a gente acabou de examinar, tá? Além desse tema, passamos para um próximo tema, próximo item, dentro ainda de poder familiar, que é a extinção do poder familiar. Extinção do poder familiar. O poder familiar pode ser extinto de diversas formas. As hipóteses de extinção do poder familiar estão lá no artigo 1635. 1635. O 1635, então, traz as espécies, as causas extintivas do poder familiar. Essas causas extintivas do poder familiar, elas são várias. E uma delas, primeiro comentário que eu teria a fazer nessa visão geral, é que uma dessas hipóteses é a própria destituição. Então, não confundam, logo de cara aqui nesse tema extinção do poder familiar, nunca confundam destituição com extinção do poder familiar. A extinção é gênero, enquanto a destituição é uma espécie. Então, não são expressões sinônimas. Nós temos várias causas extintivas, várias espécies de extinção, e uma delas vai ser a destituição do poder familiar. Uma delas vai ser a destituição do poder familiar. Então, se eu perguntar, ocorrendo a destituição do poder familiar, haverá sempre extinção do poder familiar? Resposta sim. Se uma das espécies, dentre outras espécies de extinção do poder familiar, é a destituição, sempre que acontece a destituição, nós teremos como consequência a extinção do poder familiar. Mas, se eu perguntar, sempre que acontece uma extinção do poder familiar, haverá destituição? Não. Você pode ter uma outra espécie de extinção que não tem a ver com destituição. Exemplo, morte. A morte dos pais acarreta a extinção do poder familiar. Ora, a morte dos pais acarreta a extinção do poder familiar, mas não teve uma sentença do juiz decretando a destituição. Destituição é um ilícito praticado pelo pai, pela mãe. Ele fez alguma coisa de errado, a mãe fez alguma coisa de errado, o pai fez alguma coisa de errado, um ilícito, abandonou, ou praticou violência física, violência sexual, violência doméstica, né? Então, aquelas hipóteses que a gente acabou de estudar com calma, de destituição, e aí tem uma ação e o juiz destitui o poder familiar do pai e da mãe. Quando os pais morrem simplesmente de causas naturais, acontece a extinção do poder familiar, mas não é uma destituição. Então, é possível ter uma causa extintiva que não seja a destituição, né? Não seja a destituição. Então, a extinção é gênero,
A extinção é gênero, e uma das espécies desse gênero é a destituição do poder familiar, que está lá no último inciso, inclusive, inciso 5º desse 1635, tá? Então, dado esse primeiro comentário, para não se confundir destituição com extinção, vamos aqui para as hipóteses. Uma pergunta aqui do Charles: o poder familiar é imprescritível, mas extingue com o passar do tempo. O filho, quando ele se torna maior. Assim, não aconteceu a prescrição? Não aconteceu a prescrição, porque a prescrição ele tem um prazo. Toda a prescrição tem prazo. Tem um prazo prescricional estabelecido pela lei. E não existe a estipulação de um prazo. E lembrando que a prescrição tem a ver com a perda do direito de entrar com a ação para assim, cobrar uma dívida, por exemplo. Né? Aqui o filho não é tratado como um crédito, né? Uma dívida, uma relação de obrigação, simplesmente de pagamento de dívida de crédito, por exemplo. Né? Então não vai ter um prazo, que são duas coisas distintas, então, a existência ou não de um prazo, não tem um prazo prescricional. Nós não vamos encontrar no Código Civil, lá nos artigos, aproveitando a pergunta do Charles, nos artigos 205 e 206, onde nós temos todos os prazos prescricionais no Código Civil, um prazo prescricional de extinção do poder familiar. Tá? Então não se confunde também com causa extintiva do poder familiar. Então, onde que estão as causas extintivas aqui do poder familiar? Primeira causa, morte dos pais ou do filho. Então, com a morte dos pais, ocorre a extinção do poder familiar, ou a morte do filho, ocorre a extinção do poder familiar em relação àquele filho. Segunda espécie é a emancipação, comentamos isso no começo da aula. A emancipação lá do filho acarreta essa antecipação da capacidade civil e, como consequência, a extinção do poder familiar. Terceira hipótese, a maioridade. Toda vez que completa 18 anos, extingue o poder familiar. Falamos isso também no começo da aula. Mesmo que o filho seja maior incapaz, ocorre a extinção. O máximo que os pais podem fazer é pedir a nomeação deles como curadores, tá? Mas essa extinção acontece sempre quando os filhos atingem 18 anos. Pela adoção, aqui preciso explicar com um pouco mais de calma. Pela adoção não quer dizer os pais adotivos, né? São os pais biológicos. Os pais biológicos que vão perder o poder familiar. Em relação aos pais biológicos, ocorre a perda, a extinção do poder familiar. Os pais biológicos não vão ter mais poder familiar e os pais adotivos passam a ter poder familiar. Então, a adoção cria poder familiar para os pais adotivos, os pais que adotaram. Então, os pais adotivos têm poder familiar, evidentemente, né? Vai ocorrer a extinção do poder familiar em relação aos pais biológicos. Se já não aconteceu em outra ação anterior, nessa ação de adoção, tem que haver a extinção por parte do juiz, do judiciário, do poder familiar dos pais biológicos e os pais biológicos, evidentemente, devem ser citados para essa ação, se isso já não aconteceu, se essa extinção não aconteceu de outra forma em outra ação pretérita, né? Por exemplo, numa ação de destituição do poder familiar, tem que acontecer aqui a citação para que ocorra a extinção do poder familiar em relação aos pais biológicos, e eles têm direito de participar dessa ação, que vai acarretar a extinção do poder familiar deles, e, portanto, eles devem ser sempre citados, tá? Para qualquer ação que vá acarretar a extinção do poder familiar. Mas, então, ocorre a extinção do poder familiar em relação aos pais biológicos e a criação em relação aos pais adotivos. Não ocorre uma transferência. Não existe uma ligação entre o poder familiar do pai biológico e o poder familiar dos pais adotivos. Não há uma transferência desse poder familiar. Nós temos uma extinção de um lado e a criação do poder familiar em favor dos pais adotivos em razão da sentença transitada e julgada na ação de adoção. Com a adoção, essa sentença de adoção transitada e julgada faz criar o poder familiar, então, constitui o poder familiar em favor dos pais adotivos. E o quinto e último inciso é justamente a destituição, ó, por decisão judicial. Esse último inciso, quando escreve decisão judicial, leia-se, entenda-se, sentença na ação de destituição.
Tanto que esse finalzinho do inciso faz referência ao artigo 1638, e o 1638 a gente acabou de estudar nessa aula, que trata justamente das hipóteses de destituição do poder familiar. Então, quando o inciso 5º fala decisão judicial, é a sentença transitada em julgado de destituição do poder familiar, conforme as hipóteses que a gente acabou de estudar lá do 1638, tá? Então, essa é a nossa aula de poder familiar, essa é os comentários e toda a análise da legislação sobre o poder familiar. Obrigado pela atenção, pelas perguntas, pela participação.